pé, nós vamos orar para dar início ao nosso culto. Depois da oração, nós vamos louvar o Senhor com os hinos, junto com o pastor Moisés. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus, te louvamos, gratos a Ti, Senhor, por esta noite, ó Deus, que Tu nos concede para estarmos na Tua presença, Pai. Queremos nesta noite, ó Deus, apresentar o nosso culto de louvor, de honras, de gratidão ao Teu nome. Pedir, Pai, que Tu recebas, ó Deus, o nosso louvor, receba o louvor da orquestra, receba o louvor do conjunto de jovens, receba o louvor do conjunto, ó Deus eterno de louvor, receba, ó Deus eterno, o louvor, ó Deus, dos varões que nesta noite estarão louvando a Ti. Ó Deus, receba, Pai, a nossa adoração, Senhor, que estaremos fazendo, ó Deus, das maneiras, Deus, diversas, Pai. Receba os hinos, ó Deus, que estarão sendo cantados com a congregação. Ó Deus, e nós te pedimos, Pai, que Tu fales conosco nesta noite, Pai. Fale ao coração de todos nós, ó Deus, que precisamos ouvir a Tua voz. Fala, Pai, ao coração daquele que está aflito, Senhor. Em casa, muitos dos nossos irmãos estarão assistindo ao culto, Pai, mas estão aflitos e ainda não estão, Pai, em condições de vir ao templo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que Tu tires, ó Deus, o temor, tire o medo, Pai, tire a ansiedade. Ó Deus, desse amado Deus, fortaleça os Teus servos, fortalece a fé dos Teus filhos, meu Deus. Aquele que estiver enfermo, Pai, que nesta noite, Pai, possa receber o Teu bálsamo precioso, Senhor, e seja curado, meu Deus. Aquele que está distante de Ti, meu Deus querido e justo, que nesta noite possa ter um reencontro contigo, meu Pai santo e justo. E aquele que estiver ouvindo a Tua palavra pela primeira vez, este culto pela primeira vez, Pai, que possa nesta noite ser salvo, liberto, Pai, e que, ó Deus, nós possamos ver a operação do Teu Espírito no nosso meio. É o nosso pedido nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Também quero me dirigir aos nossos amados irmãos que estão nos assistindo. Mandar um abraço a vocês. Saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Desejar que o Senhor fale com você, que você possa sentir a presença de Deus e adorar a Deus conosco. Hino de número 3. Meu Jesus foi para a glória.
você está, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra vão descer a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Louvado o nome do nosso Senhor, aleluia. Glória a Deus, 127. O Senhor está chamando trabalhadores para a sua seara. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra pelo teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, brasas do altar. Fala Deus, se alegra no teu lugar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra no teu lugar. Breve os trabalhos
Glórias a Deus. Fiquemos em pé, irmãos, mais uma vez. Nós vamos fazer a leitura da palavra no Salmo de número 103. Salmo 103. Glórias a Deus. Os irmãos acompanhem. Logo depois da leitura e da oração, nós vamos ouvir o grupo de louvor, louvando ao Senhor. E após o grupo de louvor, peço que os varões já estejam preparados também para louvar. Glórias a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, e como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, que obedeceis a sua voz. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos celestiais, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos nesta noite bendizer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos feito, pelos grandes benefícios e o maior de todos, a salvação da nossa alma. Amém, irmãos? Vamos orar? Tem alguém precisando de oração nesta noite? Vamos orar pelos nossos irmãos que estão acometidos do coronavírus, orar pela irmã Selma, orar pelo pastor Milton e outros irmãos que estão carecendo das nossas orações. Lembre-se do seu vizinho, lembre do seu irmão e clame a Deus por ele, que Deus está pronto para ouvir a sua igreja e dar a cura e dar a vitória. Amém? Pai santo e justo, mais uma vez, ó Deus, nós elevamos a Ti a nossa súplica nesta noite. Pai, te agradecemos pela esta palavra, ó Deus, que temos acabado de ler. E queremos, ó Deus, pedir, ó Deus, que a Tua palavra possa, Senhor, penetrar no nosso coração de tal forma, Pai, que nós, ó Deus, possamos sentir, ó Deus, a necessidade de sermos gratos a Ti, Pai. Gratos, ó Deus, pela salvação, gratos, ó Deus, pela justificação, gratos pela remissão, gratos, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, gratos, ó Deus, por sermos, ó Deus, reconciliados contigo através de Cristo Jesus. Gratos, ó Deus, por termos, ó Deus, a possibilidade, ó Deus, que Cristo Jesus ganhou por nós na cruz do Calvário, de sermos novamente filhos, Pai. Gratos, ó Deus eterno, pela família, gratos pelos nossos irmãos, gratos, ó Deus eterno, pelo pão, pelo alimento, gratos por tudo, Pai, que Tu tens, ó Deus, concedido a nós. Queremos apresentar, Pai, os nossos irmãos, Senhor. Alguns irmãos nossos não estão a Ti nesta noite, junto conosco, para cultuar a Ti, Pai, porque foram acometidos, ó Deus, pelo coronavírus. E eu apresento, chamado, ó Deus, a irmã Selma, apresento o pastor Milton, apresento, ó Deus, os demais irmãos, ó Deus, que estão sofrendo, ó Deus, com este mal. Pedimos, ó Deus, a cura e a libertação. Senhor, visita os lares nesta noite, ó Deus, daqueles Teus servos, Pai,
que estão, ó Deus, sofrendo, Senhor, que estão sentindo dores, que estão com febre, que estão, ó Deus eterno, padecendo de males, ó Deus, os mais diversos, ó Pai, e põe as tuas mãos, repreende, Pai, o mal, e dê cura, dê saúde aos teus filhos, Pai. Ó Deus, e nesta noite, Pai, nós possamos, ó Deus, sentir o poder do teu Espírito Santo realizando, ó Deus, maravilhas no nosso meio. É o nosso pedido, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. O grupo de louvor então louvará o Senhor. Depois, no momento em que os varões estarão louvando a Deus, nós estaremos recolhendo os dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Glória a Deus, Pai do Senhor, igreja. Que alegria estarmos aqui reunidos para bendizer o nome de Jesus. Você está feliz com Jesus, amém? Você está feliz com Jesus, amém? Amém. É que os irmãos às vezes ficam meio quietinhos assim, mas Jesus está aqui neste lugar, meus irmãos. E é o motivo de nós estarmos alegres na presença dEle. Em Jeremias capítulo 18, quando o profeta está diante do oleiro, Deus fala assim: assim como o barro está na mão do oleiro, assim somos nós nas mãos do Senhor. Ele faz como Ele quer, tudo é da vontade dEle. E aquilo que o Senhor quer para o meu coração, para o teu coração, é vida e vida em abundância. Vamos cantar ao Senhor Jesus. Tudo que há em mim.
E mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim, moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo e ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todo momento vem me convencer que sou dependente de Não te afaste de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não te afaste de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo. Que outra palavra se faz necessária pra te Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Espírito Santo, meu amigo, meu abrigo, renovo, amigo Espírito Santo. Glórias a Deus. Irmãos, antes de nós ouvirmos os varões, e enquanto eles estão se preparando, quero chamar aqui o pastor Renato. O pastor Renato tem um recado aqui para dar. Então, aí, enquanto o pastor Renato estará vindo aqui, peço que os varões já
comecem a se preparar, né, para logo em seguida louvar ao Senhor. Lembrando aos diáconos que durante o louvor dos varões serão recolhidos os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Queria convidar aqui o Tiago e a Jaqueline aqui à frente. Por favor, Tiago e Jaqueline. Venham. Queria convidar a Jamile. Já estão ali no jeito? Tá bom. Fizeram um trabalho excelente nos adolescentes e não podíamos deixar uma lembrança para o casal, pelo trabalho que nós vamos estar dando continuidade. Vou deixar aqui um versículo para vocês. Amados, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenham saúde, assim como a tua alma vai bem. Amém? Deus abençoe em nome de todos os nossos adolescentes e pais aqui presentes. Quero chamar aqui a Jamile para estar entregando uma lembrança para a Jaqueline. Chamar também o Igor, venha. E a gente já faz a entrega. Deus abençoe vocês, viu? Pelo trabalho, pelo carinho, pela dedicação. E tem uma placa dedicatória para o casal. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Amém? Obrigado, gente. Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar conosco nessa noite? O hino bem conhecido. Vamos adorar o Senhor nessa noite.
ao Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, irmãos, peço que os irmãos fiquem em pé. Estaremos orando e, na sequência, nós estaremos ouvindo a pregação da palavra pelo pastor Ronaldo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te louvamos, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, que a tua igreja tem tido, Senhor, de contribuir para a tua obra, Pai. Queremos pedir ao Pai a tua bênção na vida de cada um dos nossos irmãos que puderam nesta noite, ó Deus, ofertar, ó Deus, para que a tua obra prossiga, para que o teu reino continue sendo, ó Deus eterno, anunciado, Pai, e que vidas, ó Deus, continuem sendo ganhas para ti, Pai, através, ó Deus eterno, daquilo que nós estamos realizando, Pai, que é a missão que a tua igreja chamada recebeu, de evangelizar, de pregar a tua palavra. Também apresento nesta noite, Pai, os nossos irmãos que estão com dificuldades financeiras, Pai. Abre portas, ó Deus eterno, e dê soluções, ó Deus, que eles possam resolver os seus problemas e assim, ó Deus, o teu nome seja engrandecido através da vida dos teus servos. Amém e amém. Pastor Ronaldo. A paz do Senhor, abençoados. Podem-vos assentar, abra sua Bíblia por gentileza, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 5. Graças a Deus, Deus abençoe. 1 Samuel, capítulo de número 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Capítulo 6, versículo número 11, e puseram a arca, versículo 10, e assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas, que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, com os ratos de ouro e com as imagens de suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiram o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. Graças a Deus. Abençoados, nós estamos vivendo um período que eu acredito que Jesus está derramando da sua justiça na terra. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele se apresenta com eu sou, o que sou. A única pessoa, o único ser no universo que pode fazer algo, que a palavra poder se aplica em sua magnitude, é Deus. E a única pessoa, poder, que pode existir, que a ação de ser, falar é ou pode ser, é Deus. Nós fazemos qualquer coisa dentro da vontade permissiva de Deus. E isso é todos os outros seres criados. Anjos, demônios, potestades, impérios, reinos, nações. Nós vemos na história que o ser humano ele tenta se distanciar de Deus. Deus criou o homem e a mulher do pó da terra, fez Adão e Eva, colocam eles para cuidar do jardim. No Éden eles tinham filhos e filhas, e eles decidem pecar contra Deus. A Bíblia não relata os filhos, mas para todo mundo ser expulso, eles com certeza comeram juntamente com seus pais, já que em Gênesis 18, Abraão pergunta para Deus se ele não faria justiça, o juiz de toda a terra. Obviamente Deus não colocaria para fora os filhos de Abraão e Eva do Éden, se eles não tivessem pecado. Mas como assim tinham filhos? Deus fala para Eva, multiplicarei as suas dores. Só dá para multiplicar aquilo que já existe. Vamos parar de falar, senão a gente vai perder muito tempo lá atrás. Então o povo errou lá com Adão e Eva, são expulsos do Éden. Vivendo fora do Éden, Caim peca, acontece toda aquela parafernália, ele foge,
O povo cresce, começa a pecar e se distanciar de Deus. Eles começam a construir a Torre de Babel. A ordem de Deus para o povo era: crescei, multiplicai e espalhai pela terra. Não era para ficar no mesmo lugar. E o ser humano sempre esquece de obedecer ao Senhor, sempre esquece de ouvir a voz de Deus. Anos depois, quando já tem Abraão, já tem a promessa para os seus filhos, o povo já saiu do Egito, já estão na terra prometida, é levantado um rei chamado Saul, e tem uma ordem dada para ele pelo sacerdote: você vai para tal lugar, espera, porque eu vou até você para oferecer o sacrifício. Antes, você vai num povo, os amalequitas, destrói tudo, não pega nada, nem uma colherzinha, nem uma folha de hortelã, mata tudo. E aí ele vai e destrói tudo, mas poupa galinha, vaca, capivara, boi, jumento, jacaré, crocodilo, rinoceronte. Não tinha isso, eu estou dizendo gado, tá? E traz tudo aquilo para dizer que vai oferecer de sacrifício a Deus. Quando ele chega, Samuel fala: que mugido é esse que ouço de bois, de ovelha, de vaca? Ah, eu trouxe para oferecer em sacrifício ao teu Deus. Já não é mais nem o Deus de Saul, é o teu Deus. E Samuel fala para Saul: tem prazer Deus em oferecer o sacrifício ou em que se obedeça? O reino é tirado de Saul e passado para Davi. São várias histórias que relatam que quando o ser humano deixa de fazer a vontade de Deus, ele procura fazer com que aquele povo se aproxime dele. Antes do reino ser estabelecido, o povo de Israel vivia em tendas, a arca do Senhor vivia em tendas, e eles tinham em mente que a arca da aliança representava o próprio Deus, porque no tabernáculo ela ficava no lugar santíssimo, tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos. Os homens de Israel não podiam chegar do pátio para dentro dos muros, só os sacerdotes. Quando é construído o templo de Salomão, que é praticamente uma réplica do que era feito, fazem um muro a mais ainda para que eu e você, no caso gentios, não pudesse se aproximar nem desse primeiro muro que existia na época do tabernáculo. E era dito que não se podia olhar para dentro da arca, quem olhasse para ela morreria. O povo de Israel imaginava que a presença de Deus estava limitado à arca. Por que eles faziam isso? Já falei outras vezes na igreja. Na época antiga, os povos imaginavam que Deus tinha uma representatividade com um povo específico. Então tinha o Deus da montanha, tinha o Deus do vale, parecido com o que acontece com os gregos. Poseidon, Deus dos mares, Zeus, Deus do Olimpo, Thor, Deus dos raios, que já é de outra mitologia. Mas o povo começa a colocar deuses para cada coisa, sendo que Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, Criador dos céus e da terra, é um só. Nós colocamos nomes, mas ele se apresenta para Moisés como eu sou o que sou. E os judeus não pronunciam e falam Hashem, o nome. Deus, a quem nós servimos, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário. Já vou voltar nisso. O povo antigo então tinha em mente que Deus se relacionava com a localidade. E o povo de Israel tinha se contaminado com isso, vivendo com os egípcios. Foram para a guerra contra os filisteus pensando na sua própria força. E aí a arca é trazida para próximo deles. E aí eles falam: Deus chegou agora diante do arraial. Eles não tinham noção de que a relação com Deus era pessoal e que Deus já estava com eles independente da arca. Muitas pessoas têm essa mentalidade de que Deus está dentro destas quatro paredes. Deus está no momento que nós estamos em oração. Deus está conosco no momento que estamos no culto de jejum. Deus está conosco no momento que estamos numa vigília. Mas se esquece que Deus está conosco quando estamos dirigindo o carro. Se esquece que Deus está vendo e observando como estamos no trabalho. Se esquece que Deus está vendo como nos comportamos na faculdade, como nos comportamos no casamento, como nos comportamos com os nossos vizinhos. Os olhos do Senhor estão sobre todos que habitam a terra. O salmista fala: se eu for para o mais alto, no caso para nós hoje seria a Lua, Marte, entrar num foguete para lá, Deus lá está. Se fosse ao mais profundo, que nós conhecemos seria as Fossas Marianas. Se alguém pegar aquele filme Missão ao Centro da Terra, vai lá para o núcleo da Terra, dá lá do magma derretido, Deus lá também está. Para onde fugiríamos da presença de Deus? Por isso nós temos que ter a nossa vida à disposição de servir ao Senhor. A nossa vida deve ser para adorar ao Senhor em qualquer situação, em qualquer circunstância.
E aí a arca chega, o povo faz aquele grito, e os filisteus falam, vamos perder, porque o Deus que derrotou os egípcios acabou de chegar. Só que eles estão lutando guerra, e Deus não está com o povo de Israel, porque estava em pecado. Eles são derrotados, a arca é levada para filisteus, para Asdod, Gaze e Ecrom. Os filisteus, para quem não sabe, são os fenícios, que estão na história, aquele povo que migrou lá de Java, da parte dos gregos, e eles formam a colônia para fazer comércio marítimo. Então, é de Tiro que vem as madeiras que Salomão exporta depois desta região. Os filisteus levam a arca porque os filisteus são politeístas, eles adoram todos os deuses. Esse é o Deus que venceu os egípcios, agora é nosso, vem para cá. Só que não dá para servir a Deus de qualquer jeito. Não dá para servir a Deus em Baal. Ou você serve a Deus ou você não serve. Não dá para ser meio crente, ou você é cristão ou não é. Não existe isso. Um espírito maligno se apossou de um homem, e os homens foram tentar expulsar ele em nome de Jesus do Paulo, e o capeta fala para ele, eu conheço Paulo, Jesus eu sei quem é, vocês eu não sei, e arrebentou com eles. Carnaval de 2019, uma escola de samba colocou um personagem representando um Jesus, e colocaram outro representando um diabo, e o diabo descendo o sarrafo em Jesus. Isso foi em 2019. O mundo inteiro falando sobre livre expressão. Quem fez aquilo falou que queria fazer uma crítica à religião. Karl Marx, século 18, 19, ele falava que a religião é a droga que escraviza o povo, e é verdade, porque quem é religioso não tem amor, não tem misericórdia, não tem perdão. Um religioso não tem dó de um traficante, de um ladrão, de um estuprador, de um homossexual, de um divorciado, de um desquitado. Ele fala o quê? Queima ele, queima ele, queima ele, para crucificar, para matar ele. Mas um filho de Deus nascido tem amor, porque sabe que nós, como eles são, nós somos no passado, e ainda somos, se não tiver a misericórdia e a graça de Deus. O mundo zomba. Eu faço parte de um grupo, eu não faço parte da CPPC, mas eu faço parte de um grupo que é membrado da CPPC, que é o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. É uma entidade científica nacional com o cunho de discutir questões a nível religioso, questões da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria e outras mais. E chegou ao nosso conhecimento que na Austrália, eles ganharam inclusive do Canadá, que é muito à frente nessa questão. Lá eles aprovaram uma lei que é proibido o pai orar ou ensinar o filho a não ser homossexual. Se fizer isso, vai preso. Querem mudar a lei de Deus para colocar a lei do homem e glorificar o homem. Esse é o tal do humanismo. E o mundo inteiro adorou aquela manifestação intelectual, sábia. Não sei se vocês se recordam, no fim dos anos 90, comecinho dos anos 2000, nós tivemos em São Paulo 2 secas seguidas. Teve uma que foi tão forte que o governador Fleury, na época, ia decretar feriado. Quem se lembra disso? A situação do país estava tão miserável que Deus, em resposta, mandou aquela seca. Enquanto a igreja não se juntou, várias igrejas fizeram campanha de oração. Eu me lembro que nós estávamos no João Batista e Deus nos levantou, a igreja se levantou para orar. Oramos num dia, a igreja, mas já estava orando Carapicuíba, já estava orando Barueri, já estava orando várias. Nós oramos num dia, no dia seguinte Deus mandou chuva para São Paulo. Porque a Bíblia diz, povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Deus está punindo a terra. Nós cristãos estamos achando que está tudo bem, que está tudo normal. A maioria acha que nada mais faz mal. São todos? É claro que não. Em Salmo fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Minha sogra, idosa com
3 ou 4 AVC, diabetes, hipertensão, pegou Covid e está aí. Tenho amigos de 30 anos atléticos, pegaram e foram, servos do Senhor e foram. Morreram, não morreram, Jesus os recolheu para estar para sempre com o Senhor. Quem perdeu ente querido aqui em Cristo Jesus, ele não morreu, saiba disso. Ele passou da morte para a vida, agora ele está com Cristo, descansando, esperando, até o dia que nós nos encontraremos novamente com o Senhor. Lá está meu Pai, lá está muitos familiares de vocês que permaneceram fiéis. E se permanecermos fiéis, logo estaremos lá também. Os filisteus levaram a arca, colocaram diante do seu Deus máximo, Dagom. E Deus manda para eles uma mensagem, não é assim que funciona. A imagem cai no chão diante da arca, prostrada. Eles levantam a arca cai de novo, a estátua cai de novo. Só que agora a cabeça é cortada e os braços cortados. E eles falam, opa, tem alguma coisa errada, vamos tirar daqui porque a mão de Deus é contra nós. Eles mandam de cidade em cidade dos filisteus, e por onde ela passa tem praga de rato e praga de hemorroida. Hemorroida é uma doença que é normal, qualquer um pode ter, mas uma população inteira não. Então eles sabiam que aquilo era praga, inclusive alguns estavam morrendo, como agora. E aí eles consultam os sacerdotes que vão fazer, olha, isso é a mão de Deus de Israel. Pega 2 vacas que deram filhote, que ainda não foi colocada a carga sobre ela. Quem tem conhecimento disso sabe que a vaca não se afarta do bezerro. Aonde você levar o bezerro, a vaca vai atrás, porque ela está dando de mamar. E solta ela com a arca da oferta, para pedir perdão. Coloca vários ouros aí dentro da imagem do rato, da hemorroida, para pedir perdão. Se ela for sem desviar o caminho, e deixa o bezerro aqui. Se ela for, vocês vão saber, e for para Israel, vão saber que foi a mão de Deus. Se ela for para qualquer outro lugar, vocês vão saber que foi coincidência. Quando solta as vacas 2, nem olha para trás, não quer nem saber de bezerro, sai empurrando o carro com arca, com peso, e vão gritando, até chegar lá, vão adorando o nome do Senhor. As vacas vão glorificando o nome do Senhor no caminho, até chegar em Israel, porque Deus está mostrando para os filisteus que Ele é santo. Não foi o que foi cantado no hino? Santo é separado, não é misturado, não é igual. Eu e você devemos ser santos, diferentes, separados, puros, porque nós somos eleitos. A arca chega aos limites de Israel, o povo pega ela alegremente, só que se lembra, não pode vir para a casa de qualquer um, olha o que aconteceu lá, e escolhe alguém para a arca ficar. Se acontecer tudo bem, depois ela sobe, deixa lá. E na casa que ela entrou, o povo prosperou, é o que diz a palavra do Senhor. Porque a presença de Deus, ela traz justiça, e a justiça de Deus, ela abençoa ou ela retira também a bênção. Porque Deus, Ele é justo. Mas dentro da sua justiça, Deus é misericordioso. Deus é amor. Detalhe, Deus não tem amor. Deus é amor, é o que está em 1 João 5. Deus é amor, Deus não tem, Deus é o amor. Só tem como eu e você amar o próximo, se Deus viver em nós. Só tem como eu e você amar os pecadores, se Deus viver em nós. E como Deus vai viver em nós, se nós vivermos em oração, em leitura da palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer, é o que diz em Oséias 6:3. Muitos se questionam desta praga que veio, que está pegando justos também. E aí nós voltamos para o que eu falei em Gênesis 18. Abraão pergunta para Deus quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra. E ele começa a barganhar com Deus, se por um acaso tiver 50, era uma cidade grande. Alguns dizem que tinha 50 mil, outros dizem que tinha 100 mil, outros dizem que era apenas 7. Não interessa. De um número grande, mesmo que fosse 1000, ele pede 50 para escapar. E aí Deus fala, não destruirei toda a cidade por amor aos 50. E Abraão vai barganhando, diminui de 5, 5, 5, 5, até chegar em 10. Qual é a cabeça de Abraão? Ló ouviu a palavra de Deus por meu intermédio, ele é justo. A mulher dele é santa, são 2. São 2 filhas que vão casar, 4. Com os 2 genros, 6. Ele não vai escolher qualquer genro para casar com as filhas. Os pais têm que prestar para dar exemplo. Então são 10. Na cabeça dele vai ter 10 na cidade. Detalhe, só tinha um, só Ló.
Tem gente com cheiro de crente, aparência de crente, mas não é crente. Ou melhor, não é cristão, não é salvo. Porque é crente. A Bíblia diz que até o diabo é. Ele crê e estremece, mas não obedece. Nós temos que ser lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus. A praga veio, pegou todo mundo. Não podemos esquecer que nós continuamos na terra, nós fazemos parte da sociedade, da comunidade. É necessário que nós também sejamos provados, nós não somos tentados. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém e por ninguém é tentado, mas os cristãos são provados. E somos provados para ser aprovados, não para ser reprovado. Tem cristão de fé que ora, os enfermos são curados, mortos ressuscitam, e ele é doente, porque esta é a vontade de Deus. Deus faz o que quer, como quer e quando quer. Comprovação de que Deus está conosco não é nós termos bens materiais ou saúde. Comprovação de que Deus está conosco é termos paz no coração, a alegria da salvação. Tudo aqui perece, tudo aqui é finito. 1900 Guaraná com rolha, comprei um carro, um Gol bolinha, lançamento, zero, até plástico. Quase agora vendi o carro, caindo aos pedaços. Aquele irmão ali me socorreu porque tinha que empurrar o carro. Se envelhece, apodrece, enferruja, estraga. Até ontem eu era jovem, bonitão, sarado. Agora fiquei esse velho meio gordinho, redondo. Mas a palavra do Senhor permanece a mesma. A palavra do Senhor é eficaz para libertar, para transformar, para renovar, para mudar a minha e a sua vida. Como purificará o mancebo o seu caminho? Através da palavra. Nós não podemos deixar de meditar. Quando a gente compra um DVD, o que a gente faz? Vai ler o tal do manual. Onde que liga? Compra um computador, se não consegue entender pelo manual, chama alguém, um técnico em TI, habilitado, onde eu faço, aí dá um Ctrl+Shift, nunca consigo entender aqueles Ctrl+Shift, papai já fez, eu não entendo. O povo mexe com um computador sem mouse, né? Só vai clicando aqui, vai abrindo, aparecendo, quero quebrar aquilo, quero quase desconverto para quebrar aquilo, não é possível aquele negócio. Mas tem que ter alguém para orientar. A minha e a sua orientação de como agradar ao Senhor está aqui dentro. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se porventura alguma situação te aflige, entenda que é Deus te preparando para algo, ou então para que você mude mesmo e se converta, porque eu e você precisamos ser quebrados, amassados, porque nós ainda temos defeito, ainda temos falha. Quando aceitamos Jesus, quem bebia, quem fumava, quem usava droga, quem fazia qualquer outra porcaria, parou com aquilo que era mais grosseiro. Mas ficou coisas tão nocivas quanto que a inveja, que a mentira, o orgulho, o achar que é mais importante que alguém, que é mais habilitado que alguém por causa de uma letra, de uma nota. Deus fala conosco através de uma criança de 2, 3 anos. Ele usa quem Ele quer e quando Ele quer. Nós devemos entender que Deus está no controle. Quando zombaram de Jesus, João capítulo 1, no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, ou no princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, Jesus é Deus, o Criador de todas as coisas. Nada que existe se fez sem Jesus.
Eles blasfemaram na sua ignorância, e nós não devemos ter ódio deles, nós devemos orar para que Deus inunde o coração deles com o seu Santo Espírito, como fez comigo e com você, para os convencer da condenação, do pecado e do juízo, para que eles aceitem a Cristo Jesus, e como usaram a sua energia para fazer aquela blasfêmia, venham usar esta mesma energia, esse talento, para glorificar o nome do Senhor. Do jeito que você está, curve sua cabeça, eu agradeço a oportunidade, imploro que vocês continuem orando por mim. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, papai, porque tu não és como aquele relojoeiro suíço, que dá corda no relógio e deixa para ver o que vai acontecer. O Senhor criou e continua a cuidar do mundo, mandando frio, calor, vento, chuva, sol. Nos dá, Senhor, cada fio de cabelo que está na cabeça. O Senhor nos dá água, o Senhor tem nos dado da Tua graça e da Tua palavra. Concede aos nossos corações arrependimento sincero, mudança e transformação. Alcança-nos, ó Deus, com a Tua palavra regeneradora, e que venha haver mudança, Senhor, em nossos corações por onde passarmos, para que nós, através do Teu Santo Espírito, possamos ser um agente transformador de onde estivermos, com quem nos relacionarmos. Enquanto estamos aqui, podemos ser usados pelo Senhor, para a glória do Teu santo nome. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia, papai, daquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, que ainda não têm temor no coração, mas o Senhor pode nos usar para alcançá-las com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com o Teu perdão. Tem misericórdia da nossa nação, ó Deus. Por causa do fechamento do trabalho, muitos estão desempregados, muitos estão, ó Deus, desesperados com o que vão fazer com o alimento, com as dívidas. Eu imploro, Pai, que por Teu amor e graça, visite a Tua igreja nesses quesitos, trazendo à Tua igreja alegria, consolo e refrigério, a certeza de que o Senhor cuida da Sua igreja, cuida do povo, cuida dos Seus fiéis. É o que nós imploramos no nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, fiquemos em pé novamente. Deus abençoe os irmãos. Eu devolvo a direção ao pastor Marlito. Irmãos, assim mesmo como vocês estão, pastor Marlito me devolveu novamente, então nós já vamos orar para encerrar, justificando aqui a ausência do pastor Davi. Pastor Davi, como quem esteve aqui ontem, o pastor Jasson deixou certo, o pastor Davi está numa quarentena, né? Então os irmãos, por causa da irmã Selma, então vamos orar para que Deus possa dar cura, libertação a ela, para que ele possa também, eles possam estar junto conosco durante essa próxima semana. Irmãos, essa semana nós não teremos os cultos de segunda, terça e quinta aqui. Amanhã será feito o trabalho aqui, a reforma aqui, né, do púlpito. Então estarão lixando e colocando é granilite, né, professor? Acho que é granilite, que é esse mesmo material daí da frente, vão colocar no púlpito. Então vai ser feito um trabalho que vai ter muito pó aqui. Então isso vai ser feito amanhã e durante toda a semana praticamente as pessoas estarão aqui, os pedreiros estarão trabalhando aqui. Então não teremos culto amanhã, nem terça e nem quinta. Mas na terça-feira o culto será transmitido online. Tá? O pastor Davi estará transmitindo o culto online. E na quinta-feira o pastor Jasson também estará transmitindo o culto online. Então nós não teremos o culto físico aqui, presencial, mas nós teremos pelas redes sociais, aí pelo YouTube e pelo Facebook. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, nós estaremos já orando para terminar. Uma boa semana a todos, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e Justo, nós te agradecemos, meu Deus, por mais, ó Deus eterno, este privilégio de estarmos na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus eterno, por tudo aquilo que foi realizado aqui nesta noite, pelos louvores, ó Deus, pelo louvor dos varões,
pelo louvor, ó Deus, do conjunto de louvor, da orquestra, pela Tua palavra, ó Deus, que veio falar conosco nesta noite, Senhor, falando aquilo que nós realmente precisamos ouvir, Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus, que aqui estiveram. Pedimos a Tua bênção, Pai, na vida de todos eles, Pai. Agora, Senhor, nós estaremos retornando para os nossos lares. Leva-nos, ó Deus, em paz, livrando-nos, ó Deus, de todos os males. Ó Deus eterno, nos dando uma noite de paz e bênção na Tua presença, Senhor. E que o amanhã, ó Deus eterno, se for da Tua vontade, nós possamos estar também Te louvando, agradecendo e Te bendizendo, Senhor. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre toda a sua igreja, não só hoje, mas sempre. Todos digamos amém. Deus abençoe a todos.